Boa noite, seja bem-vindo. Viramos aqui a página neste Jornal 2 de sábado para falar dos Lusíadas, na figuração do professor Levi Guerra. Boa noite, bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Esta exposição está na Reitoria da Universidade do Porto até o dia 29 de março. Certo. Já começou. Fazemos uma viagem no imaginário de Camões, mas também no imaginário de tudo aquilo que ficou ao lado da grande viagem até à Índia. É verdade. É um imaginário que é uma realidade atual, digamos, sobretudo... Vá lá, naquilo que Camões nos transmite daquilo que é o povo português, da sua coragem, da sua inventabilidade, da sua firmeza de propósitos. E, ao mesmo tempo, digamos, daquilo que ele relata, da forma que o faz. Desde o maravilhoso de que ele cerca a própria viagem de Camões, em que deixa transparecer que havia ali um intuito também da própria difusão da cristandade, embora, digamos, toda a sua, ia dizer, a sua fantasia naquilo que tem de belo, o tenha remetido muito mais para a parte da mitologia, como se sabe. Claro, pegando nesta epopeia do Vasco da Gama e na epopeia dos portugueses. É uma história inspiradora ao longo do tempo. Nós temos ficado muito a chorar o passado. Agora estamos em que momento? Os seus já 19 anos, 20 anos de vida, o que é que lhe dizem de manhã quando olha para este país? Vários 20 anos. Bom, diz-me o seguinte, diz-me que Camões daquilo que diz... Primeiro relata muito do que nós somos. E continuamos a ser aquilo? Continuamos a ter aquela fibra de pegar na caravela, vamos conquistar, nem que seja a Índia. O que precisamos é da circunstância para que essa fibra se revele. Porque aquele património genético, daquela grande coragem daqueles portugueses de então, está aí presente. E está aí, devíamos nos orgulhar cada vez mais disso. Eu creio que uma das coisas importantes é voltarmos aos Lusíadas, precisamente para termos orgulho de sermos portugueses, por recebermos o estímulo e a missão, se assim quiser dizer, de fazer como eles fizeram. Porque o mundo abre-se em novas novidades. E nós temos aí exemplos ótimos, mesmo campo, vários campos, em que mostra, digamos, que aquele gênio não passou. Agora, na tecnologia, estamos a descobrir que podemos ser muito bons nesse caminho. E somos. Somos bons. E depois, digamos assim, naquilo que, no fundo, o Camões pregava e pregou, não é? Que é seguir a justiça e a verdade. Ele, como sabe, foi uma vítima, de certa maneira, da ingratidão. Aquele gênio dele, na altura, não foi reconhecido devidamente. Como acontece a muitos génios. Como acontece a muitos génios, infelizmente, da sua época. É verdade. Mas, sabe, ele foi um gênio, ao mesmo tempo, um homem de um conhecimento fantástico, não só da natureza humana, mas também do conhecimento que se tinha nessa altura. Ele era realmente o erudito também disso. E trata-o daquela maneira extraordinária em que revela ao longo de toda a obra, que é uma obra-prima, é uma das maiores obras que nós temos na parte da nossa civilização, dos maiores poemas, um poema épico dos maiores que nós temos na civilização ocidental. Não é só em Portugal. Mas o professor olhou para isto através da pintura, que é o outro lado do Levi Guerra, que poucas pessoas conheciam até há algum tempo. Porquê a pintura? Como é que se pinta este poema? Bom, pinta-se em função, primeiro, indo aos Lusíadas e depois ousando, digamos, de certa maneira, dar-lhe uma expressão plástica. Essa expressão plástica, agora, digamos, leva a que a pessoa pense, que a pessoa reflita sobre isso, que a pessoa imagine, que a pessoa ouse, porque cada tela que diz respeito a cada canto é evidente que tem de levar em conta quais são os itens que escolhe para lá pôr, tem de os imaginar, tem de os dispor, tem de compor. Cada canto tem uma imagem nesta exposição. Cada canto tem uma imagem, e cada imagem tem sempre mais de 6 factos importantes de cada canto. E, portanto, é necessário dispô-los, que cores, qual a forma que dá, como é que representa os objetos, as pessoas, etc. Porque tudo isso, naturalmente, depende agora daquilo que, se a pessoa se assume como artista, tem a obrigação de fazer, ou pelo menos ousar fazer-se e expor-se, não é verdade, naquilo que faz. Foi complicado para si expor-se ou foi um prazer abrir a primeira exposição? Não está a falar desta. Não. Da primeira. Não, tive sempre gosto. A primeira exposição já foi em 1984.
Mas já ainda são era 28. uma coisa mais... Era uma coisa, se calhar, não tão assumida como esta. Eu acho que naturalmente este é um passo grande. Naturalmente que e não. tem sido sempre a crescer. Sim, com certeza, não é verdade? Usa e serás mestre, não é verdade? Quer dizer, isso é fundamental em qualquer coisa. E aquilo representou um estado de espírito fundamental de realmente dar muita importância à criatividade. Não é fazer, a pintura não deve ser retratar coisas por retratar. A pessoa tem de criar ou recriar, se quiser, dar a expressão daquilo que se passa por si. E isso foi muito importante porque foi, eu ia dizer, um prazer na medida em que foi numa circunstância e num momento da minha vida em que o meu trabalho de investigação científica de ordem laboratorial tinha terminado, para mim, por circunstâncias, que não veio para aqui agora falar-se. De modo que a pintura veio como uma substituição a essa criatividade. Aquilo que a exigência é exigência numa área da investigação, neste caso biológica, em que estamos digamos, na fronteira do conhecimento. E que, para mim, ainda hoje, pintar é sempre um desafio de criatividade. E a realização de cada obra que faço é sempre vivo os mesmos estados de espírito, desde a imaginá-la, desde começar a fazer, o que é que resulta, deixar adormecer aquilo. É um método da investigação, um método da ciência, que diz aqui. Para mim é. Para mim é. E os sentidos, onde é que ficam? Na ciência ficam... Na ciência também tem sentidos. Não é? O que direi é que a arte passa, a pintura vem muito da razão. Vem da habilidade, naturalmente. Tem de conhecimento das texturas, das cores, de todo conhecimento da parte das cores, da perspectiva, etc, etc. Mas, basicamente, vem da nossa razão, que é aquilo que nos define como superiores neste terreno do mundo em que estamos, não é? É isso. E ela deve estar aí própria. A emoção está em paralelo, porque quando nós fazemos uma coisa que do espírito vem e nos sai bem e de que gostamos, a emoção está aí, não é verdade? E é bem, porque nós somos seres que vivemos para a alegria. Portanto, a emoção faz parte da vida. Nós temos a inteligência, temos vontade, mas também temos sentimentos e a emoção faz parte deles, não é? Chamados nossos sentidos interiores. A sua vida está marcada por inúmeros sucessos. Queria ser o Levi Guerra, que é pintor, investigador, amigo de um pequeno grupo. Qual seria... Não quero ser o que sou, apenas, pura e simplesmente. Aos outros é que lhes dará, digamos, a ocasião para que tirem as conclusões que quiserem, não é? A mim interessa-me viver e revelar aquilo que vivo e como vivo. E viver intensamente, que é importante não é cada procurar dia. A justiça e a verdade na vida. O resto, aos outros cumpre. Estava-lhe a perguntar sobre este país, sobre este nosso ânimo. Como é que o vê agora, hoje? Que país é este? Este é um país de futuro. Sinceramente, de futuro. É um país que vai cada vez mais libertando-se de atavios negativos. Eu vejo as pessoas cada vez mais confiantes em si. Eu vejo o país progredir em muitas manifestações, desde as desportivas, em que nós temos lugares, às manifestações, máximas no plano da investigação científica, na qualidade da prática de que eu conheço melhor da medicina. Nós temos uma prática da medicina que se pode comparar, efetivamente, a qualquer melhor prática que se passa em qualquer país do mundo. E eu sei isso por experiência realmente própria, sei o que é que se passa. Portanto, quem tem isto, tem à frente tudo. E temos o ar, e temos o mar, e temos os sonhos. O português é um povo de sonho e glória. E isso é que é preciso que se não pague. Não é verdade? Isso é que estamos num mundo global, onde não temos as fronteiras, onde ser português, se calhar, ganha uma outra relevância quando se fala em ser português agora na área do conhecimento, como era no tempo de Vasco da Gama ser português na área da navegação e na área das descobertas. Sim, eu compreendo que sim. Agora, naturalmente que nós vemos os portugueses respeitados onde vão. A informação que nós temos em toda a nossa diáspora é que o português, onde vai e chega, é muito considerado. E não fica atrás de ninguém. Portanto, às vezes o que há, apenas direi o seguinte: devemos caminhar no caminho da justiça e da verdade, eu acho, para dizer o quê? Portugal precisa de dar mais personalidade e força às nossas instituições. Eu creio que as nossas instituições, que é, por exemplo,
Em países como os Estados Unidos, em que têm instituições que são válidas pelo mérito das pessoas, e é por isso que faz a força da sociedade americana e a sua estabilidade, seja qual for o presidente, nós aqui estamos fragilizados dentro disso. Nós não seguimos sempre o método da competência das pessoas. Nós não temos concursos que devíamos ter. Nós não provamos que devíamos ter. Nós somos muito suscetíveis à cunha, à amizade, e não na justiça do mérito das pessoas. E facilitamos muitas vezes nesse aspecto. E acha que isso atrasa o desenvolvimento do país? Atrasa em absoluto o desenvolvimento e a nossa qualificação? Atrasa o desenvolvimento do país. Tenho experiência, efetivamente, de pessoas que poderiam... Então, estive ontem no consultório, estive com uma doente minha, que é uma pessoa de primeira escolha, e vi perfeitamente isso, não é? De uma maneira muito clara, a sua competência a ser espezinhada. Isso é que não pode ser. É de justiça que assim não seja. Onde não há justiça, não há país correto nem que possa subir. Justiça e verdade. No fundo é o que Camões nos disse. Claro, é o que Camões nos procurou disse. Isso. E é o que ele disse. Realmente o vil metal. As pessoas não podem viver pelo dinheiro e para quererem ser ricos e terem. Tem de ser. Porque o que nos eleva não é o que nós temos. Cheio de teias de interesses, de negócios que se vão fazendo, muitos deles nós nem sequer imaginamos. Eu compreendo isso e eu percebo isso. Eu percebo esse lamento. Esta é que a força que nós temos de ter, é o respeito pela pessoa humana e de levar que o valor da pessoa humana está naquilo que é a sua riqueza espiritual, não é naquilo que ele tem. E a riqueza espiritual é do saber, é da aprendizagem. Porque isso, tenho um amigo, o sacerdote até, que diz, a única coisa que não nos intoxica, por mais que comamos, por mais que dele possamos aspirar o que quer que seja, é o conhecimento. É conhecermos mais, é sabermos mais. Ninguém, efetivamente, pode ser feliz na sua profissão se não for competente. Como primeira exigência. Claro. Não é? Como primeira exigência. Faz parte. Depois, pessoalmente, é da prática, o que Camões chama, ser íntegros e retos. Para ser justos, porque não há pior, e foi a imagem que me transmitiu o meu professor primário, quando falava do Camões, o Camões foi a vítima da maior ingratidão que o povo teve, porque a própria obra dele nem em vida foi reconhecida, só depois da sua morte. E isto é que o povo não pode ser. Nós não podemos viver assim. Nós temos um tribunal em nós, que é a nossa consciência. Sigamos a nossa consciência. Nessa procura. Sejamos nós próprios. Não sejamos hipotecados. Nós não somos nenhum rebanho. A pessoa tem de pensar. A pessoa tem de se assumir. A pessoa tem de ser forte na sua personalidade e naquilo que quer fazer. E fazer-se respeitar, naturalmente. E acreditar que pode ser respeitado. Pode não ser, mas isso é outra questão. Agora, o que tem é de ter a coragem de ser ele próprio. E de assumir isso. Antes de começarmos a gravar esta conversa, eu perguntava-lhe, tu e a próxima exposição? Temos que nos despachar nesta nossa conversa? Há mais 4 quadros para pintar? Não, há muitos mais. Há muitos mais. Há muitos quadros. Há muitos quadros já feitos, porque pinto há 37 anos. Não? Já fiz 28 exposições individuais. Tenho neste momento, ao mesmo tempo, em ratos... E coloca sempre mais um quadro do que na exposição anterior. Às vezes não vão mais porque não cabem. Não é? Que é o caso, se calhar, nesta, não é? Não, nesta tinham de ser mesmo estes, não é? Tinham de ser os 10 cantos, mais o Camões, não é? Não podia ser mais. Não é? Tinham de ser 10, não podiam ser mais. Mas tenho, já a dizer, em Ratos, neste momento, e até ao dia 26, deste mês, está lá uma exposição minha, no Museu de Ratos, que é um museu de resto maravilhoso, ao lado da Igreja de Ratos. E que tive muito prazer em lá. Aqui bem perto, basta seguir o caminho da Póvoa, encontrar e seguir as placas que diz o povo. E conhecer Ratos, que é uma coisa muito bonita. E que exposição é essa em Ratos? O que é que, Ratos é uma exposição, que parte da sua obra que ali está? É uma exposição variada. Eu disse interpelações, foi como eu achei, interpelações. Porque cada quadro que se faz é uma interpelação. E então tem desde a parte figurativa que tem, é uma parte de imagem, é uma parte essencialmente... naturalmente com um autorretrato, que é uma coisa que de vez em quando eu vou fazendo, que é para me figurar a mim mesmo, para saber onde é que tu estás, como é que és, olhando para o seu tempo, onde é que tu vês, onde é que te carregas mais, não é? Onde é que estão os meus pensamentos e o que é que tu dizes aos outros para te interpelarem através do teu autoquadro. Também lá está. Professor, foi um prazer tê-lo aqui nesta página 2. Estou curioso para ver esta exposição, só vi o catálogo aqui ao lado antes de termos esta conversa. Voltamos amanhã com as notícias do dia, como sempre, na RTP2 às 21h30. Passe uma boa noite, bom fim de semana.